Um cordial boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor nessa noite de quinta-feira, nossa penúltima reunião às noites. No sábado o encerramento é na parte da manhã, e nosso louvor a Deus por sua disponibilidade, por sua decisão de vir aqui e ouvir a palavra do Senhor nesta semana profética. Hoje o assunto é sobre a revelação de quem é o chifre pequeno e automaticamente quem é a besta do Apocalipse 13. Um tema que estamos abordando desde sábado passado e vamos até o próximo sábado. Todas as noites, nossa campanha aqui está baseada em Daniel e Apocalipse, especialmente Daniel 7, em paralelo com Apocalipse 12 e também Apocalipse 13. Eu agradeço a Deus esse privilégio de estar com você durante essa semana e poder estudar juntos essa mensagem tão especial e tão atual, porque a palavra do Senhor, ao mesmo tempo que é antiga, é atual, ela fala ao nosso coração. Seja muito bem-vindo. A você que nos assiste pela internet, meu abraço e também a minha gratidão pela sua disponibilidade em estar conosco nessa noite. Seja sempre bem-vindo aqui. Talvez é a primeira noite que você está assistindo. Se você tiver alguma dúvida, todos os outros programas permanecem gravados nesse mesmo canal, que é o canal oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Arthur Nogueira, São Paulo. E ainda dá tempo de você compartilhar o link com pelo menos mais 5 pessoas. E essas pessoas podem ser beneficiadas e certamente serão beneficiadas pela palavra do Senhor, tá bom? Falando em primeiro dia, assim por diante, tem alguém aqui hoje, aqui presente, que nessa semana é a primeira vez? Levante a mão se alguém pela primeira vez. Temos uma amiga aqui, lá atrás também, mais pelo menos umas 2 pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas aqui, tá bom? Ontem tivemos o batismo do irmão Xan. E essa semana, até sábado, teremos mais pessoas que serão batizadas. Ok? Vamos fechar os olhos, fazer uma prece. Eu agradeço a dupla que cantou aqui. Louvado seja Deus pela participação de vocês. Vamos fechar os olhos e orar. Pai Celestial, nosso Criador e nosso mantenedor, em nome de Jesus, vosso Filho amado e nosso bendito Redentor, elevamos a nossa prece de adoração ao teu santo e bendito nome. O Senhor é o único digno de ser adorado, de ser exaltado e glorificado. Nós, ó Pai, somos fracos, pecadores, mas estamos aqui por tua graça, por tua misericórdia e pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse o teu sangue derramado por nós na cruz, o que seria da gente? Por isso, ó Pai, toda honra e glória nós damos ao Senhor. E pedimos o perdão dos nossos pecados. Por favor, lava nossa mente e nosso coração no sangue de Jesus. Que nessa noite nada atrapalhe a obra do Senhor em nós e através de nós. Envia, Senhor, os teus anjos aqui dentro, ao redor e ao derredor desta igreja, para que absolutamente nada atrapalhe o Senhor operar as tuas maravilhas em nossa vida. Envolva cada um aqui em teus braços. Por favor, ó Pai, derrama o Espírito Santo sobre cada homem, cada mulher. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece as lutas. Conceda, ó Pai, a vitória, a libertação, conceda a graça, ó Pai, dessa pessoa prosseguir firme na fé. Apesar das lutas e das dificuldades, que essa pessoa olhe para o Calvário e veja que o Senhor permanece no trono, permanece no comando de todas as coisas. Pai, nós convidamos o Senhor Jesus para ser o nosso pregador, nosso professor e nos ensinar as tuas lindas e maravilhosas verdades. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A gente sempre faz uma recapitulação de alguns temas anteriores para a gente pegar a mesma linha de raciocínio. Hoje, revelações sobre o chifre pequeno. E vamos começar com uma parábola. É uma história ilustrativa. E eu aconselho você a prestar atenção no começo, senão você não entende nem o meio e, consequentemente, não entenderá o fim. É a história do bezerro.
E diz assim, olha, havia um certo bezerro que ao voltar ao seu curral cometeu um grande erro, só que para ele era natural. E diz que em vez de diretamente seguir do pasto à porteira, decidiu indiferente fazer a sua maneira. Inventou um trilho novo ao passar pela floresta, deu 1000 voltas, o andarilho, para ele, isto era festa. Veio atrás um cão perdido que foi seguindo o bezerro, repetindo sem sentido cada curva e cada erro. À frente do seu rebanho, uma ovelhinha faceira, sem pensar no seu tamanho, repetiu a mesma asneira. Um a um a carneirada seguiu nesse mesmo passo ou carrilho, que passou a ser estrada para qualquer andarilho. Nessa estrada, em zigue-zague, veio um dia um fazendeiro, queria voltar para a roça, e perdeu o dia inteiro. Surgiu daí um caminho com voltas e curvas mais, que passou a ser seguido por homens e animais. E muitos anos já faz que este erro continua. Muita gente ainda faz as voltas 1000 dessa rua. Hoje, se alguém se aproxima, pode ver, bem lá do alto, essa estrada que forma um zigue-zague de asfalto. Mas ninguém corrige o erro, e ninguém faz novos planos. Seguem atrás de um bezerro já morto há 200 anos. Amigos, a história de hoje ilustra o seguinte: alguém que no passado iniciou um caminho torto, errado, um caminho mentiroso. Outros passaram a seguir esse mesmo caminho, e infelizmente até hoje, há inúmeras e até milhares de pessoas seguindo o trilho do bezerro, ou seja, um caminho equivocado. A mensagem de hoje vai apresentar para você, e para mim, para todos nós, se alguém está seguindo o trilho do bezerro ou não. Vamos colocar aqui na tela alguns exemplos de trilha do bezerro. Tem, por exemplo, a questão da comida e da bebida. Como é que funciona o trilho do bezerro com respeito à comida e à bebida? Funciona assim: fulano come, fulana bebe, então vou beber e comer da mesma forma. Eu pergunto, se você descobre pela Bíblia que o que a pessoa come e bebe, Deus não aprova, ou seja, é pecado, é errado, você vai seguir no mesmo caminho? Ou você, pela sabedoria que Deus lhe dá, tomará a decisão de abandonar esse caminho errado e seguir o caminho direito? Se você permanecer no erro, isso não é sabedoria. Sabedoria é conhecer a verdade e colocar em prática. Também com respeito à vestimenta. Fulano se veste assim, fulana se veste assim. Eu pergunto, e se a maneira que a pessoa se veste, Deus também não aprova? Você vai seguir a maioria só pelo costume, pela tradição, ou terá coragem de mudar de vida? O trilho do bezerro é pior ainda com respeito à religião. Como é que funciona com respeito à religião? A pessoa diz assim: os meus tataravós eram dessa igreja, os meus bisavós também, os meus avós, os meus pais, eu pertenço à mesma igreja e vou morrer nela. A pergunta é, e se você descobre pela Bíblia que a igreja, a religião dos seus tataravós, bisavós, avós, dos seus pais, não era uma religião bíblica? Você vai permanecer no mesmo caminho só pela tradição familiar? Ou vai tomar coragem de decidir ao lado da verdade? Nessa noite você vai descobrir se estava seguindo o trilho do bezerro ou não. Amigos, não siga de forma alguma o trilho do bezerro. Não teremos tempo hábil e suficiente para estudarmos esse assunto, mas infelizmente milhares de pessoas aceitarão o selo da besta, mas que não seja você e nem eu. Então o apelo é: não siga de forma alguma o trilho do bezerro, siga Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Muito bem, o profeta Daniel sonhou com 5 animais, certo ou errado? Quantos animais ele sonhou? 5 ou 4? 4 animais. Foi sonho ou um pesadelo? Por incrível que pareça, não foi um pesadelo, foi um sonho e visão, diz a palavra. Sonhou com 4 animais. Só voltando aqui, o primeiro da lista é o leão com asas de águia. O segundo é um urso com 3 costelas na boca. O terceiro, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o quarto é descrito como terrível, espantoso, sobremodo forte,
dentes de ferro, unhas de bronze, devora tudo, até o que sobra. Era visivelmente, diferente dos outros 3, e de acordo com a palavra, este animal tinha 10 chifres. No meio dos 10, sobe o chifre pequeno. Quando ele sobe, destrói 3, ficam 7. Esse chifre, a Bíblia diz que tem olhos, tem uma boca, e essa boca diz blasfêmia. Quem se lembra o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus. Muito bem, nós destacamos 3 blasfêmias desse chifre, que é pretender perdoar pecados, aceitar a adoração de homens e pretender ser eterno. Entre outras, essas 3 são as que nós mais destacamos aqui, para chegarmos a uma conclusão de quem é esse chifre pequeno. Amigos, nós vimos que o leão com asas de águia representa a primeira nação a dominar esse planeta no contexto profético, que foi a Babilônia, que dominou do ano 605 a 539 a.C. nascer. As asas, a grande velocidade nas conquistas com que a Babilônia dominava as outras nações, ok? O segundo animal da lista, que é o urso, com 3 costelas na boca, representa a nação medo-persa, que dominou do ano 539 a 331 a.C. nascer. As 3 costelas representam as 3 nações, as que mais ofereciam resistência ao domínio da nação medo-persa: a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. O terceiro animal, que é o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, representa a Grécia, que numa velocidade tremenda, sob o comando de Alexandre o Grande, havia dominado de 331 a 168 a.C. Então veja com que velocidade Alexandre dominava. Mas com a morte dele, 4 generais, os seus principais, assumiram o controle da Grécia, representando as 4 cabeças. Aí no ano 168, veio o animal terrível e espantoso, que cada um pinta de uma forma, É semelhante ao dragão de Daniel, ou de Apocalipse 12, e assim por diante. Então esse animal, meus amigos, a Bíblia descreve como terrível, espantoso e sobremodo forte, com dentes de ferro, unhas de bronze, devora tudo, e tinha 10 chifres. Esse quarto animal representa o reino de Roma, na sua primeira fase, que é pagã. Roma dominou do ano 168 a.C. a 476 DC, depois de Cristo. Foi o reino que mais dominou. Começou antes e terminou depois, na sua fase pagã. Só que em 476, no término do seu domínio, Roma é invadida por 10 tribos bárbaras, literalmente 10, que fez a divisão do Império Romano no que se tornou a Europa Ocidental. E depois dessa divisão veio o chifre pequeno. Olha aqui na tela, olha aí. Aqui nós temos a divisão. Temos aí os anglo-saxões, a Inglaterra, a tribo francos passou a ser a França, os visigodos, uma região da Espanha, suevos, Portugal, os vândalos, também sul da Espanha, lombardos, região norte da Itália. Nós temos, aqui lá em cima, alemanos, germanos, ou germanos a Alemanha, burgundos a Suíça, e aí os ostrogodos a Áustria, os lombardos norte da Itália e os érulos sul da Itália. É interessante que vândalos, érulos e ostrogodos, essas regiões foram eliminadas com o surgimento do chifre pequeno. E nós verificaremos como isso aconteceu de acordo com a história. Gente, esse chifre pequeno é o foco, para a gente entender e não sermos enganados. Veja como Deus é didático, Ele nos leva a pesquisar e entender o assunto, para não sermos enganados. Imagine se Daniel e Apocalipse já falassem os nomes direto, desse nomes aos bois. Há muito tempo que esses poderes teriam destruído a Bíblia. É claro que houve tentativa, mas Deus sempre preservou a sua palavra. Essa semana, antes de ontem e ontem, fizemos um paralelo de Daniel 7 com Apocalipse 12, e também fizemos um paralelo com Apocalipse 13, isso vimos ontem. E vimos que o chifre pequeno, que tem olhos, tem boca, diz blasfêmia, é contra o Altíssimo, faria guerra contra os santos, perseguindo por 42 meses, que são 1260 anos, ou dias proféticos, que são anos. A besta vimos que é a mesma coisa, tem boca, diz blasfêmia, perseguiria por 42 meses, que são os mesmos 1260 anos, é contra o Altíssimo e faria guerra, pelejaria contra os santos. Ok.
Amigos, quem é o chifre pequeno? Quem é a besta do Apocalipse? Vamos saber? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos para o verso 1 em diante. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 em diante. Não se esqueça de ficar sempre em oração para entender a mensagem e a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia e vamos à leitura. Segunda epístola ou carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Meus amigos, veja que nós temos aqui uma pequena porção profética, ou apocalíptica, em Tessalonicenses. É um livro, é uma epístola, mas tem porções proféticas, e essa é uma delas. Observe aqui na tela. Diz a palavra que antes da volta de Jesus haveria um tempo de apostasia. O que é apostasia? Podemos explicar de duas formas. Apostasia é quando uma pessoa está na igreja, mas abandona e volta às velhas práticas, volta a viver uma vida de franca rebelião e de transgressão da lei. Isso é apostasia. A pessoa apostata, daqui a pouco é removida de membro da igreja, não é mais membro, então ela está apostatada, porque não mais vive uma vida de comunhão com Deus, com a sua igreja. Se você está firme na fé, e eu creio que está, em nome de Jesus, eu digo a você, não abandonem. Amigos, abandonar a igreja é abandonar Deus, porque aqui nós temos a comunhão dos santos. Não abandone a verdade, não deixe de congregar, não volte às velhas práticas. Todas as vezes que o povo de Israel abandonava Deus, eles iam para a idolatria, e Deus, tentando resgatá-los, permitia e enviava pragas, pestilências, ou permitia que os inimigos dominassem o seu povo, para que eles aprendessem que sem Deus não há vitória. Então não abandone Deus, e se você abandonou, a porta da graça está aberta, e Deus chama você de volta. Deus está de braços abertos, lhe esperando, para que você possa voltar, enquanto é tempo. Esse é um tipo de apostasia, mas o segundo tipo de apostasia, a meu ver, é pior, é terrível, é espantoso. Por quê? Normalmente a pessoa não abandona, não sai da igreja. Ele permanece na igreja, só que começa a duvidar das crenças fundamentais, diz que recebeu uma nova luz, não sei de onde, alguém lhe falou algo sobre aquilo que ele acredita, colocando em dúvida, e começa a receber mensagens que não são de Deus. Por exemplo, essa questão de santuário celestial, essa questão de juízo final, essa questão de Ellen White, dom de profecia, isso aí não está certo não. Aí começa, negócio de sábado, e outra, devolver dízimo para pastores comprarem carros novos. Não, está tudo errado. E daqui a pouco eles começam a dizer assim, a oração tem que ser só ajoelhado. Daqui a pouco eles começam a ir para um lado do perfeccionismo. E daqui a pouco, eles saem da igreja, mas montam outra para eles. Aí não tem onde evangelizar, e vem para cá tirar o povo de Deus da igreja. É uma obra satânica. Amigos, eu sou perfeito? Não. Você é perfeito? Não.
Se há alguma reforma, e há, sem dúvida, reforma a fazer na igreja, deve ser em mim, em você, e não fora da igreja. Jesus enviou 7 cartas às 7 igrejas descritas no Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 períodos de uma mesma igreja. Não existe uma 8ª, onde a pessoa vai sair, montar uma para ele e falar: essa é verdadeira, e aquela é Babilônia. Isso não existe. A característica do povo de Deus dos últimos dias é mornidão, sim, mas também é profético um reavivamento e reforma dentro da igreja. Esse tipo de apostasia, irmãos, leva pessoas a misturar verdades com mentiras. E isso é Babilônia, isso sim, isso é algo diabólico. A igreja tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. Há mais de 150 anos ela foi estabelecida. É claro que existe desde o Éden, mas há mais de 150 anos atrás, Deus levantou um povo para dar a última mensagem a este mundo carcomido pelo pecado. E Deus permanece no trono e no comando da sua igreja. Antes da volta de Jesus, haveria um tempo de grande apostasia. Irmãos, eu vou dizer para você, essa questão, um detalhe sobre a questão do perfeccionismo, isso não existe. Porque pecado, irmãos, não é questão apenas de atos pecaminosos. É uma questão de condição da natureza humana. Você é um pecador, eu sou um pecador. Se você se trancar num quarto e ficar uma semana trancado, aí você fala assim: não pequei essa semana. Você é um pecador, não tem jeito. Você já nasce com essa natureza. Então, não existe perfeccionismo porque nossa natureza não permite. Aliás, o principal problema do perfeccionista é que ele não é perfeito. A perfeição em Cristo sim, porque Jesus é perfeito. Então, Ele em nós, aí a perfeição em nós. Deus passa a olhar a gente não como somos, mas como Cristo é, perfeito. É por isso que a parte de Jesus não há salvação. Irmãos, qual é o ser humano que comparece diante do tribunal de Deus e fala: eu mereço a salvação? Isso e aquilo outro, como o fariseu da parábola. Não existe isso aí. Nenhum homem ou mulher vai alcançar a salvação por suas boas obras. O que ele tem que fazer? Aceitar a vida perfeita de Cristo, substituindo a dele, pela fé e diariamente em comunhão com Deus. Aí a justiça de Jesus os cobre. Diz a palavra assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Então, meus queridos amigos, quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus em nós. E quem comparece no juízo? Jesus comparece. E fala: eu paguei o preço, eu morri por Ele, eu dei a vida por Ele. Então essa questão de perfeccionismo não existe, mas a apostasia nos últimos dias inclui esse tipo de apostasia. Mistura de verdades com mentiras. Amigos, a besta do Apocalipse 13, ou chifre pequeno, mistura verdades com mentiras. Em suas crenças ou doutrinas tem muitas coisas que são bíblicas, mas a maioria é invenção, é dogma e é paganismo. Esse é um tipo de apostasia terrível e espantosa. E diz a palavra que antes da volta de Jesus teria esse tempo e que seria revelado o homem da iniquidade. Não é a mulher da iniquidade. É o homem da iniquidade, é o filho da perdição. Esse filho da perdição se opõe e se levanta contra Deus. E diz a palavra: se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você se lembra o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus. Está aí. Então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, está nos apresentando a atitude diabólica do chifre pequeno. Esse filho da perdição que se opõe e se levanta contra Deus, ele tem um santuário. Veja que é religioso, um santuário. E lá recebe adoração, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E tem gente que adora, que serve, que lhe obedece. Ah, meus amigos, quem é esse filho da perdição?
Quem é esse homem da iniquidade? Quem é esse chifre pequeno? Vamos lá? Presta atenção agora na questão histórica. Você se lembra sobre o período de domínio do chifre pequeno? Que foi 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos. Quando é que começou e quando terminou? Começou exatamente em 538 depois de Cristo. Daqui a pouquinho veremos por que começou nessa data. Se você somar os 1260 dias proféticos ou anos, você chega ao ano de 1798. Como é que você sabe, pastor, que começou aqui o domínio do chifre pequeno? Você se lembra que o chifre pequeno, ao surgir, abateu 3? As 3 tribos abatidas pelo chifre pequeno foram Érulos, Vândalos e Ostrogodos. A tribo Érulos foi abatida em 493 depois de Cristo, a Vândalos em 534 e a última em 538. Por quê? Essas tribos se tornaram arianas, seguidoras de um homem chamado Ário. Ário, sem dúvida alguma, foi um herege. O que é um herege? É aquele que muda a palavra de Deus, ou entende totalmente errado ou equivocado e começa a transmitir. Ário começou a pregar, a ensinar que Jesus não era Deus, mas era o primeiro a ser criado por Deus. Creatio ex nihilo, criado a partir do nada. E isso não é bíblico. Jesus, irmãos, nunca foi criado por ninguém. Ele nunca passou a existir, ele sempre existiu. É bíblico isso. Então a doutrina de Ário foi uma doutrina antibíblica. Ok. O que aconteceu então? Essas 3 tribos se tornaram arianas. Houve uma vez um concílio, e nesse concílio, Constantino reuniu os principais líderes da igreja, chamado pais da igreja, os primeiros teólogos, para analisarem a doutrina de Ário. Foi em 325 depois de Cristo. Concílio de Niceia. E ao analisarem a doutrina de Ário, chegaram à conclusão que esse ensino era um ensino herético, era um ensino errado. E Ário e a sua doutrina foi excomungado. E aí foi criado o credo niceno. E nesse credo niceno foi incorporado a seguinte cláusula: que Jesus é da mesma essência que o Pai. Ou seja, é Deus como o Pai é Deus. E nessa época surgia com força o chifre pequeno, que adotou o credo niceno para si. E começou a perseguir quem não pensava igual a ele. Irmãos, presta atenção. O ensino bíblico de que Jesus é Deus, nós aceitamos e devemos pregar sem nenhum problema. O problema é quando você pega o ensino bíblico correto e começa a perseguir quem não pensa igual a você. Isso é pecado, isso é errado. Eu não tenho autoridade nenhuma para perseguir quem não pensa igual a mim. Por exemplo, eu guardo o sábado, mas se você quiser guardar o domingo, a sexta-feira, a quarta-feira, é você que decide. Eu não posso forçá-lo a guardar o sábado. Mas o chifre pequeno não pensa assim. Ele fala: eu sou Deus na terra, e você tem que pensar igual a mim, aos meus ensinos, meus dogmas, aquilo que nós estabelecemos, sendo errado ou certo. E aí começa a perseguição. E a última tribo a ser eliminada, porque era uma tribo ariana, foi em 538, quando começou o grande domínio do chifre pequeno. Nessa época, Justiniano, imperador romano, deu ordem ao chifre pequeno para perseguir todos os cristãos dissidentes, ou seja, cristãos que não pensavam e não aceitavam os ensinos de Roma, que dominava naquela época. Amigos, presta atenção aqui, a partir de então, vem a grande perseguição. Olha aqui na tela. Olha aí, vamos colocar aqui um gráfico. Muito bem, aqui está. Amigos, de 538 até 1798, temos os 1260 anos, a supremacia do chifre pequeno. O que aconteceu, só voltando aqui, nessa época? Essa época foi a época da Santa Inquisição, das grandes cruzadas, que de santa não tinha nada. A Santa Inquisição foi perseguição, tortura e morte a muitas pessoas que não pensavam ou não aceitavam os ensinos de Roma. Se você tiver coragem e acessar na internet
instrumentos de tortura usados na Santa Inquisição. Eu aconselho você não ver, mas se tiver condições, veja. Mas o negócio é feio. Uma vez eu fui na Inglaterra e visitei um museu chamado Museu Madame Tussauds, onde eles fazem de cera réplicas de pessoas. Lá tinha Michael Jackson, de cera, né? A princesa Diana, o Pelé, e muitas dessas pessoas aí, artistas. Quem foi sabe o que eu estou falando. E nesse passeio, nesse museu, você tem uma opção de ir num porão e ver os instrumentos de tortura usados na Santa Inquisição, réplica do mesmo tamanho, só que de cera. Gente, é horripilante. A gente não consegue imaginar o que realmente foi. Mas eu digo uma coisa para você: o diabo odeia o povo de Deus. Olhe para Jesus e eu pergunto: o que Jesus fez para ser torturado? Qual foi o erro, o pecado de Jesus? Em ser cuspido, esbofeteado, chicoteado 39 vezes, coroado com uma coroa de espinhos, enfim, passar por tudo o que passou. Alguém pergunta: mas por que fizeram isso? Por que torturar os cristãos? Amigos, a guerra é contra o mal. O inimigo odeia quem serve a Deus. Nem todos foram perseguidos, mas a maioria foram perseguidos. A Santa Inquisição matou muitas, milhares de pessoas. Agora avançando aqui, presta atenção, por gentileza. O que mais aconteceu nesse período? Veja uma citação. Esse rapaz chamado Joe Brown, ele teve os seus pés assados antes de ser amarrado a uma estaca. Por quê? Não aceitava os ensinos do chifre pequeno. Helen Stark foi sentenciada a ser amarrada junto com seu bebê dentro de um saco. Depois, ambos foram afogados. Billy Fett, de apenas 8 anos de idade, foi morto a cacetadas por haver demonstrado simpatia para com seu pai. Este havia ficado suspenso por uma perna e um braço durante 2 semanas. E quem diz isso não sou eu. Mervyn Maxwell, neste livro, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, página 132. E ali você encontra outros relatos de pessoas que eram torturadas a mando do chifre pequeno. Algumas torturas eram assim: mãos amarradas às costas, depois erguidas lentamente em direção superior e para fora. Enquanto as articulações do ombro se separam, os braços são erguidos, esticados para o alto, e finalmente todo o peso do seu corpo repousa sobre os seus pulsos, ao passo que o inquisidor, em nome de Jesus Cristo e da Santa Igreja, irmãos, olha, as perseguições mais terríveis foram em nome da igreja e em nome de Deus. O que Deus não aprova, claro. Lhe dirige repetidamente a pergunta: você vai renunciar? Você vai renunciar? Caso não renunciasse, a tortura era até a morte. Amigos, outras coisas mais durante esse período de 1260 anos. A Santa Inquisição, já falamos, agora temos que destacar a venda de indulgências, que entre outras coisas era a venda do perdão. Entre outras coisas, era a venda do perdão. Se você quisesse ter o perdão, você tinha que pagar. E dependendo do pecado, era mais caro. E eu vou dizer mais. Amigos, foi com essa venda de indulgências que a igreja de Roma cresceu. E hoje é a igreja mais rica que existe. Não tem crise financeira ali. Em grande parte devido à venda de indulgências. Havia na Alemanha um homem chamado Tetzel. Era o grande promovedor das indulgências nas igrejas da Alemanha. Ele colocava uma cruz de madeira na frente e fazia apelos para as pessoas irem à frente e depositarem xelins, que era a moeda da época. E quando essa moeda batia lá no fundo do local, a pessoa tinha tantos anos de perdão. Foi isso que revoltou um homem chamado Martim Lutero. Martim Lutero nasceu na igreja do Chifre Pequeno, cresceu ali, se tornou certa vez teólogo e professor de teologia, mas ele começou a ficar indignado com a venda das indulgências, entre outras coisas.
E um dia, tendo acesso à palavra de Deus, começou a ler, pesquisar, e o Espírito Santo o levou a entender que a salvação não é por obras meritórias e nem por pagamento. Não podemos comprar o perdão. Ele entendeu que nós recebemos o perdão pela fé, pela graça do Senhor. Ficou indignado. E um dia, no seu escritório, preparou 95 parágrafos ou teses contra as indulgências e a favor da doutrina bíblica da justificação pela fé. Foi na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, dia 31 de outubro de 1517, e pregou na porta da catedral aquilo ali. E como tudo era profético, guiado por Deus, as pessoas que passavam e liam, ficavam impressionadas e passavam para outras pessoas. E assim, meus amigos, começa a grande reforma protestante. É bom lembrar que a palavra justificação e perdão são uma e a mesma coisa. Justificação pela fé é o mesmo que perdão pela fé, e não por pagar. Alguém pagou o preço, mas foi Jesus, lá na cruz. Você e eu não precisamos pagar. É pela fé na graça. Amigos, as pessoas diziam: você é louco, Martinho Lutero, o que você está fazendo? E ainda na classe de teologia dele, ele pregava para os alunos, ensinava para os alunos. E eles diziam: você vai morrer nas fogueiras da Santa Inquisição. Ele dizia: nem que eu morra, mas eu tenho que ir até o fim, é o que está na Bíblia, está escrito. É o princípio sola escritura. Um dia Martinho Lutero foi chamado na dieta de Worms para se retratar. E é interessante como historiadores descrevem o que aconteceu na dieta de Worms. Ele foi levado e perguntaram se os livros que ele havia escrito eram de sua autoria. Ele disse: de minha autoria. Ok. E você vai se retratar? Amigos, diante de multidão, diz um comentário de J.H. Merle d'Aubigné, que Martinho Lutero parou, pensou. Não é fácil, irmãos. Ele estava enfrentando, humanamente falando, o império, mas Deus estava com ele. Ele parou, pensou e disse: sobre isso respondo amanhã. E as pessoas ficaram estarrecidas. Umas diziam: ele vai se retratar, ficou com medo. E realmente Martinho Lutero temeu. Foi para o seu local de pousada, e diz o comentário que aquela noite não dormiu. Passou a noite inteira lutando com Deus, e dizendo: Senhor Deus, me ajuda, me ilumina, me dê forças. Senhor, eu não posso me retratar, é a verdade, é a tua palavra. Lutava com Deus e chorava. Até que em certo momento dessa luta com Deus, ele sentiu uma paz como nunca havia sentido, e a certeza que Deus estava na direção e ele estava no caminho certo. Dia seguinte foi chamado novamente e perguntado: esses livros são de sua autoria? Sim. E você vai se retratar? E ele respirou fundo e disse: não vou me retratar, não posso me retratar. Amigos, precisamos de homens e mulheres mais semelhantes a Martinho Lutero, que não aceitou seguir o trilho do bezerro, mesmo em face da morte, permaneceu firme naquilo que ele havia estudado, que é a palavra do Senhor. Não morreu nas fogueiras da Santa Inquisição, morreu de outro jeito. Mas é interessante que Roma não ficou quieta, porque em 1517 a grande reforma aconteceu, mas futuramente Roma não ficou quieta. E em 1519, Roma estabeleceu, fundado por Inácio de Loyola, os jesuítas, com o objetivo de fazer frente à reforma e restabelecer o domínio do papado, que estava abalado. Os jesuítas têm um voto de perpétua pobreza, simplicidade e humildade. É por isso que o Papa Francisco é simples, ele é jesuíta. E o jesuíta, irmãos, tem uma disciplina férrea, e tem um lema. E esse lema é o seguinte: esse controle, digamos, controle aqui dos slides, ele é preto, mas se a igreja dizer que é branco, um jesuíta diz que é branco por dever de consciência. Isso está na revista Veja, quando o Papa Francisco tomou posse, uma reportagem grandiosa sobre ele.
Ou seja, está escrito na Bíblia, sábado, mas a igreja diz, é domingo, então eles ficam com o domingo com dever de consciência. Amigos, Roma não muda. Roma permanece a mesma, mas Deus é maior que tudo. Deus está na direção da sua igreja. Deus cuida do seu povo. E nosso rumo é o céu, é a Canaã celestial. Apesar das lutas, das perseguições e assim por diante. Além disso, irmãos, o chifre pequeno foi chamado de o representante de Deus na terra. Irmãos, sabia que você pode ser um representante de Deus, no sentido de servi-lo e ser um embaixador? Pregar o evangelho, você está em nome de Deus? Agora, dizer que apenas um ser humano é representante de Deus e todo mundo tem que ir a Ele, para Ele ir a Deus por nós, isso é blasfêmia. Isso é pecado. Sabe por quê? De acordo com a Bíblia, o único representante pessoal de Deus na terra é o Espírito Santo. Porque Jesus fisicamente está no céu, mas aqui Ele está pela pessoa magnífica do Espírito Santo. Que mais? Irmãos, o chifre pequeno estabeleceu aqui, e quem quiser depois eu passo todas as datas, viu? Tem um livro chamado Inovações do Romanismo em ordem cronológica. E você vai ver todas as datas dentro desse período. Escrito por Carlos H. Coletti, da editora Paracletos. Ok. Irmãos, a canonização dos mortos é outra invenção de Roma. E o que é isso? É tornar uma pessoa que já morreu santa. Primeiro tem o reconhecimento de supostos milagres. E depois que é reconhecido o suposto milagre, tem a beatificação e depois tem a santificação. E digamos que a pessoa chama-se Francisco, mas se foi canonizado, não mais apenas se chamará Francisco, mas São Francisco. Aí tem São Francisco, Santo Antônio, Santa Luzia, São Pedro, assim por diante. E outra, normalmente fazem de São Francisco uma imagem de escultura. Para quê? Para adorar, para fazerem procissão e assim por diante. Aí daqui uns dias tem um dia no ano que é o dia de São Francisco. E daqui uns dias tem uma cidade com o nome de São Francisco. E assim por diante. Aí é o padroeiro de tal lugar. Amigos e amigas, a canonização dos mortos não é bíblica. Primeiro, o morto está morto. E em segundo lugar, nenhum morto pode interceder por um vivo, por mais santo, por mais bonzinho que foi. Porque cada pessoa canonizada se torna intercessor de uma causa. Quer ver? Qual é o santo protetor dos caminhoneiros? Quem se lembra? É São Benedito ou São Cristóvão? São Cristóvão. Então muitos pedem a proteção para São Cristóvão. Quem é o santo protetor dos olhos? Santa Luzia. Quem é o santo protetor da garganta? São Brás. Não é? Minha mãe, irmãos, quando estava engasgado, ela dava um tapa assim e falava assim, São Brás, que na panela tem mais, não é? E o negócio caía lá, ela falava, o Brás curou. Quem é o santo casamenteiro? Está vendo? Esse todo mundo sabe. Então veja, irmãos, isso tira a intercessão de Cristo. Sendo que a Bíblia é clara, há um único intercessor entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é você, não sou eu. O intercessor junto ao Pai é Cristo, e não os santos mortos. E outra, irmãos, estão mortos, não estão vivos. Aí fere uma outra doutrina bíblica da mortalidade da alma. A pessoa que morre não está viva. Ah, pastor, mas e a alma? A alma é mortal, porque nós somos uma alma. Mas o que é que sai da pessoa? É o fôlego de vida. Esse fôlego volta para Deus. Enfim, essa é uma grande mentira. Não existe canonização dos mortos de acordo com a Bíblia. E é por isso, irmãos, que existe a adoração de imagens nas igrejas do chifre pequeno, que é a adoração de imagem de escultura. E aí fere o segundo mandamento, que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja quantos erros que até hoje existe. Que mais? O batismo de crianças recém-nascidas e ainda por aspersão.
dois erros gravíssimos aí. Na Bíblia não existe batismo de criança recém-nascida, e ainda mais com um pouquinho de água na cabeça. É interessante notar que alguns filmes de Jesus, que aparecem na televisão, Jesus entra no Rio Jordão, e alguém pega um pouco de água e coloca na cabeça dele. Irmãos, está tudo errado. Jesus foi imersão, e não com um pouquinho de água na cabeça. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar, afundar. Jesus saiu da água porque estava dentro e foi batizado por imersão. Esse era o costume dos primeiros cristãos e bíblico. Mas depois, por conveniência, Roma começou a batizar por aspersão, com um pouquinho de água na cabeça. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não batizamos crianças recém-nascidas. Nós fazemos a dedicação delas, o que é totalmente diferente de batismo. Jesus foi dedicado quando tinha 6 semanas de vida, mas não foi batizado. Ele foi batizado com cerca de 30 anos, mas foi dedicado quando criança. Então essa dedicação é quando o pastor, alguém disponível para isso, ordenado para isso, entrega a criança a Deus. Aí sim uma dedicação. Agora, batismo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, só batizamos a partir dos 8 anos, quando a criança é ensinada, quando ela quer e quando os pais permitem. Aliás, se você é pai ou mãe de uma criança com 8 anos de idade, e esta já pede o batismo, por gentileza, não diga não. Incentive, estude a Bíblia com ele ou com ela, prepare-a para o batismo. Porque se você esperar a adolescência, pré-adolescência ou adolescência, esperando que a criança vá ter o mesmo ânimo de 8, 9, 10 anos, você pode ter uma surpresa negativa. Então, a melhor idade, em termos de criança, é dos 8 aos 12. Aceitou? Incentive e permita que seja batizado para a honra e glória do Senhor. Não os impeçais, diz o Senhor Jesus Cristo. Amigos, batismo na Bíblia é por imersão e ainda com idade suficiente. Aliás, irmãos, olha aqui, só mais um detalhe. A pessoa, para ser batizada, no mínimo, tem que estudar a Bíblia, tem que crer em Jesus, tem que aceitar Jesus, crer em Jesus, e tem que se arrepender dos pecados. Eu pergunto, uma criança de berço, ela tem condições de estudar a Bíblia, de aceitar Jesus e se arrepender dos pecados? Claro que não. Ela não tem consciência do pecado. Ela nasceu com uma natureza pecaminosa, mas não tem consciência do pecado. Ok? Avançando aqui. Aí, meus amigos, entra a confissão auricular de pecados. O que é isso? É confessar os pecados a um sacerdote, a um homem, em vez de confessar a Deus. Eu me confessava no padre. Uma vez estava me confessando no padre Hernani, lá em Sorocaba, interior de São Paulo. E um dia, o padre saiu assim da missa, estava todo transpirando, estava muito calor. Alguém falou, padre, você está transpirando. Ele falou assim, são os pecados do povo. Eu não me esqueço dessa história. Mas eu me confessava direto. Martim Lutero se confessava. Mas a Bíblia fala, não pode. Irmãos, você tem que confessar os seus pecados a Deus, a Cristo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, e teu pai vai te abençoar. Irmãos, o que estamos falando hoje é uma construção desse sábado. Quem veio outras noites está entendendo perfeitamente. Muito bem, o que mais? Irmãos, em 1545, no Concílio de Trento, a tradição romana foi considerada igual ou acima da Bíblia. E você sabe que até hoje tem tradições romanas que permeiam o mundo, ou boa parte. Quer ver? Existe um dia no ano que eles chamam de Sexta-feira Santa. E minha mãe dizia, não pode correr, não pode pular, não pode jogar bolinha de gude, não pode soltar pipa, e não podia fazer mais nada, ficar em casa. Mas, irmãos, não existe isso. O único dia santo na Bíblia qual é? É o sábado. Mas tem tradições aí que as pessoas aceitam, não estudam, não sabem de onde vem. E entre outras tradições. Sabe o que Jesus disse? Vocês invalidam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. E quando uma tradição entra em choque com a palavra de Deus, obviamente devemos ficar com a palavra de Deus. O que mais?
Irmãos, infalibilidade da ponta pequena, do chifre pequeno. Amigos, esse é um dogma terrível. Existe um livro chamado O Papa e o Concílio. Só a introdução dele é impressionante, feito por Rui Barbosa. Se você tiver condições de adquirir, esse livro já está esgotado há muitos anos. Você pode pegar aí em sebos, né, em livros usados. Eu tenho um exemplar dele. Irmãos, é impressionante como ele explica quão terrível é essa crença, esse dogma da infalibilidade. Irmãos, o Papa fala ex cátedra. O que é isso? O que ele fala é lei. Ele é o chefe. O que ele fala é lei. Isso não é bíblico. Temos que ficar com a palavra, e não com a palavra do ser humano. É a palavra de Deus. Que mais? Essa é uma doutrina que vem lá do Egito, mas Roma também incorpora e prega imortalidade da alma. Teremos que ter um dia só para explicar sobre esse assunto, que é muito importante também. Ok. E aí vem, meus amigos, a doutrina do purgatório, que seria um local intermediário entre o céu e a terra, onde as pessoas que nesse mundo foram mais ou menos, passam por lá para purgar os restantes dos pecados e ter direito a entrar no céu. Irmãos, para Deus não existe essa questão de mais ou menos, ou você é ou você não é. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe essa questão de segunda chance após a morte. Purgatório não existe. Limbo não existe do jeito que eles pregam. Ok? Agora, meus amigos, para a gente concluir essa parte, qual a principal doutrina, crença ou dogma que define de uma vez por todas quem é o chifre pequeno? E você já sabe quem é, né? Irmão, sabe o que é? É a guarda do domingo. Sabe quem estabeleceu o domingo como dia de guarda? Foi Roma, pagã e religiosa. Quer ver? Olha aqui na tela. Diz o livro de Daniel 7:25, que já lemos aqui várias vezes: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Amigos, o chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. Será que mudou? Será que mudou? E será que tem gente obedecendo uma lei mudada, uma lei do chifre pequeno? Pergunto com muito respeito, será que tem evangélicos aceitando e obedecendo uma lei do chifre pequeno e não sabem? E ainda tentam defender uma lei que não existe? É aqui que o chifre pequeno envolve o mundo inteiro com os seus ensinos falsos. Vamos lá? Topa saber? Irmãos, nós vamos colocar aqui, não vamos ler agora, mas vamos colocar o que está em Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Primeiro mandamento, o que é que diz? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Aí está bem resumido devido ao espaço da tela. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ok. O quarto mandamento a gente vai pular. Vamos para o quinto em diante. Olha lá na tela. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, proíbe a cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nós temos aqui quantos? 9. Falta um. O que diz o quarto mandamento da lei de Deus? Lembra-te do dia de domingo para o santificar? Não. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí depois vai, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba você que Deus fez 3 coisas no sábado: descansou, abençoou e santificou. Você pode repetir comigo? Deus descansou, abençoou e... Essas 3 coisas Deus fez em algum outro dia da semana? Não. Irmãos,
o único dia que Deus descansou, abençoou e santificou, é o sétimo, é o sábado. E quando Deus fala assim, olha, lembra-te, é por dois motivos. Primeiro, que o ser humano ia esquecer. Segundo, é porque já existia. Você não pode se lembrar de algo que não existia. Irmãos, a origem do sábado não é aí na Escritura, no Monte Sinai, nas tábuas da lei, não. Irmãos, a lei de Deus existe desde a eternidade. Lá no céu, quando Lúcifer pecou, isso prova que tinha lei. No jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, isso prova que tinha lei, porque pecado é transgressão da lei. No livro de Êxodo, capítulo 16, veja que aqui é Êxodo capítulo 20, quando o povo de Israel sai do Egito, e estão vagueando no deserto, Deus envia o maná para o seu povo. O maná é o pão dos anjos, onde eles pegavam aquelas sementes, né, parecendo semente de coentro, mas tinha gosto de mel, eles preparavam pães e bolos. Deus dá para a gente coisa gostosa, né, sabor de mel, olha aí. Enfim, aí o povo de Deus escolhia, e cada dia da semana, cada um deveria colher o que poderia comer. Ninguém poderia colher, digamos, na segunda para terça, para na terça-feira dormir até meio-dia e não ir colher, porque o maná caía, e se a pessoa fosse lá quando o sol já estava alto, ele derretia, e se a pessoa colhesse em dobro hoje para amanhã, o que ele deixava para o dia seguinte cheirava mal e dava bicho, está na Bíblia. Só que na sexta-feira Deus falou assim, vocês podem colher em dobro, porque no sábado Deus não mandava maná. No sábado não é dia de ganha-pão, é dia de comer o pão ganho. E no sábado, irmãos, não cheirava mal e nem dava bicho. Guardar o sábado é uma atitude de aceitar a salvação pela graça, porque é plena confiança que Deus proverá. O sábado, antes da lei, está lá em Êxodo capítulo 16, e bem antes também. Alguém fala, mas pastor, o sábado não foi dado para o povo de Israel? Eu pergunto, você raciocina, Adão e Eva eram israelitas? Era povo judeu? Irmãos, o povo judeu só foi estabelecido com as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, mas a lei já existia. Amigos, essa teoria, esse ensino de que o sábado foi dado só para o povo de Israel, não é bíblico. O sábado é do Senhor, amém? E quando fala aqui, irmãos, 6 dias trabalharás, é começando em que dia? No domingo, primeiro dia. Aliás, qual é o primeiro dia da semana? Não é a segunda? Eu cresci aprendendo que a segunda era o primeiro. E se a segunda fosse o primeiro dia da semana, o sétimo seria o domingo. Aí sim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O domingo seria o sétimo. E o domingo seria o sábado. Olha que Babilônia. O domingo seria o sábado, olha. Mas, irmãos, o primeiro dia da semana não é o 2, não é o segundo. A segunda-feira já diz tudo, é o segundo dia da semana. O primeiro dia é o domingo. Aí fica certinho, olha, domingo, segunda, segundo, terça. O terceiro dia, quarta, o quarto dia, quinta, o quinto dia, sexta, o sexto dia, e sábado, o sétimo dia. Quando Deus fala assim, 6 dias trabalharás, é começando no domingo. Então, biblicamente, o domingo é um dia de guarda, de descanso ou um dia de trabalho? De trabalho. Mas por que o mundo descansa? Chifre pequeno. Está vendo? Aí você fala, pastor, mas e a reforma protestante? Amigos, a reforma protestante não reformou tudo. Infelizmente, Martinho Lutero não reformou todas as verdades. E os outros reformadores também não reformaram todas as verdades. Muitos continuaram guardando o domingo, batizando batismos de crianças recém-nascidas e outros dogmas. Agora, o que reformaram foi de Deus, isso sem dúvida. Agora, os protestantes de hoje não protestam mais. Pararam no tempo. Só que em 1844, Deus levantou um povo para dar continuidade à reforma. E esse povo são os adventistas do sétimo dia. Somos perfeitos? Jamais. Só nós seremos salvos? Jamais. Ninguém está falando isso. Mas Deus tem seu povo na terra.
E essa verdade incomoda. Incomoda. Especialmente aqueles que não querem ter compromisso com a palavra, com a verdade bíblica. Irmãos, o caminho para o reino do céu passa pela humilhação. É preciso reconhecer. Ok, amigos, olha aqui na tela por gentileza. Vamos voltar um detalhe aqui. Vamos tirar o 4º mandamento daí e ficar só com 9. E agora vamos imaginar uma coisa, com todo respeito falando. Pergunta para qualquer crente, qualquer evangélico, pergunta o seguinte para ele, olha só, você crê que não devemos ter outro Deus diante do Deus verdadeiro? O evangélico, o crente vai dizer, claro, Deus é o único, então ele aceita o 1º mandamento, ok? Você pergunta, você concorda que não devemos fabricar e nem adorar imagem e escultura? Ele vai dizer assim, claro, é pecado, então ele aceita o 2º mandamento, ok? Aí você vai para o 3º, você concorda que não devemos tomar o nome de Deus em vão? Ele vai dizer assim, é óbvio, então ele aceita o 3º. Aí você pula o 4º e vai para o 5º. E você fala assim, vem cá, você crê que devemos honrar o pai e a mãe? Irmãos, até um ateu crê. É interessante, até um ateu concorda. Você crê que não devemos matar? Claro, é pecado. Concorda que não devemos adulterar? Claro. Concorda que não devemos roubar, nem mentir e nem cobiçar? Irmãos, qualquer ser humano sem consciência vai concordar. Aí você pergunta, meu amigão, por que você não aceita o sábado? Ele fala, não, foi abolido. Aí você pergunta, onde está na Bíblia? Ele fala assim, não sei. Aí ele pega textos fora do contexto para arrumar um pretexto. Aí ele fala assim, não, isso era só para o povo de Israel. Aí você pergunta, e hoje? Tem 9 ou 10? Ele fala, não, tem 10, mas e o 4º? Não, o 4º, aí ele se confunde, porque ele tem que falar que é o domingo. E se ele falar que é o domingo, aí você pergunta, onde está o domingo na Bíblia? Você está entendendo, irmãos? Amigos, você sabe que nem a palavra domingo, no texto sagrado, existe? Não existe a palavra domingo na Bíblia. Aliás, uma vez, irmãos, estava fazendo uma classe bíblica e falei desse jeito, não existe domingo na Bíblia, não existe nem a palavra domingo. Uma mulher levantou a mão, pastor, na minha Bíblia existe. Eu falei, o quê? Sim, pastor, existe. E eu vou trazer para você. E no dia seguinte ela trouxe. E estava assim. Em Apocalipse 1, verso 10, nessa Bíblia normal, qualquer uma diz assim, eis que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Na dela estava assim, ó, eis que foi arrebatado em espírito no dia do domingo. Estava lá. Ela falou, está vendo, pastor? Tem. Eu falei assim, tem, mas não tem. Ela falou, como assim, pastor? Eu falei, no original grego não existe. Isso foi um acréscimo daqueles tradutores. E eu volto a afirmar, não existe a palavra domingo na Bíblia. O que está lá no original grego é Kyriake remera. Kyriake vem de Kyrios, de Senhor, e remera é dia do Senhor. Só que lá não fala se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você vai para São Marcos 2, verso 27 e 28, e fala que o dia do Senhor é o sábado. O dia que João teve as revelações do Apocalipse foi o sábado e não o domingo. Então podemos afirmar categoricamente que a palavra domingo não existe na Bíblia. Aliás, irmãos, qual a origem da palavra domingo? Quer ver? Por que colocaram o domingo? Aí você vê como que os evangélicos, irmãos, estão aceitando uma lei do chifre pequeno. Agora, olha aqui na tela, nós faremos um paralelo dos 10 mandamentos bíblicos com os 10 mandamentos mudados, os 10 mandamentos do catecismo. Os bíblicos nós vamos colocar numa tábua só para efeito de comparação. Já sabemos, então vamos colocar os 10 numa tábua só aqui na tela, até o 10º, ok. Desse lado, vamos colocar os 10 mandamentos do catecismo romano, porque é de Roma que vem o chifre pequeno. E agora você vai ver como é que o mundo está enredado por uma grande falsidade. Mistura de verdades com mentiras. Podemos falar? E vamos saber a origem da guarda do domingo. Algo bíblico que se confirma na história. Até aqui você entendeu a mensagem? Está claro
Podemos avançar ou não? Sim ou não? Podemos falar essa verdade aqui? Olha aqui na tela. Irmãos, eu estou orando todo dia para terminar mais cedo, não tem jeito. Se a gente for falar tudo hoje, vamos sair daqui depois das 10 da noite. A seguir, cenas do próximo capítulo. Amanhã é sexta-feira. Aí vamos falar sobre a mudança da lei. Como foi a mudança da lei? Amanhã. Mas olha aqui na tela, repita comigo esse texto por gentileza, todo mundo junto, vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E amanhã, irmãos, vamos falar mais detalhes do 1260 anos, começou em 538, terminou em 1798, como terminou e como voltará ao domínio do chifre pequeno, mas a gente tem que ir por etapas, senão não dá. Amigos, Deus quer libertar o ser humano, e a verdade liberta. Deus é verdade, Jesus é verdade, a lei é verdade, a palavra é verdade. Precisamos conhecer. Esse conhecimento não é teórico, irmãos, é prático, é experimental. Oséias 4, verso 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhecimento teórico apenas, claro que precisamos, mas é o conhecimento experimental. Temos que ter uma experiência com o Senhor, com a Bíblia. Temos que ir aos pés do Salvador. De acordo com o livro de Apocalipse 13, verso 8, quem vai, futuramente adorar a besta? Aqueles que não têm o nome no livro da vida. Milhares, infelizmente, adorarão a besta, aceitando um falso sábado, aceitando um sábado espúrio. Menos os fiéis do povo de Deus. O nome da pessoa é escrito no livro da vida, quando aceita Jesus, se arrepende dos pecados e é batizado. Ontem batizamos o irmão Kizan. O nome dele foi escrito no livro da vida. Alguém fala assim: pastor, não é arrogância falar que a pessoa está com o nome no livro da vida? Não. Em Lucas 10, verso 20, Jesus diz aos seus apóstolos e discípulos: alegrai-vos não porque os espíritos maus se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. O meu nome está lá. Agora, se você não perseverar até o fim, aí é arriscado. Irmãos, nossa alegria nessa terra é a certeza da salvação em Cristo. A certeza da salvação em Cristo, aí sim, não em você mesmo. Por isso que o cristão não se exalta, ele exalta Jesus, porque a salvação é de Jesus, não ele. Porque a natureza humana, irmão, já está perdida. O ser humano já nasce perdido, já nasce em pecado. É por isso que o seu primeiro nascimento não lhe garante o reino do céu. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas como é que um pode nascer novamente? Tem que voltar ao ventre materno? Não, Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Não importa a sua idade, se tem 8, 10, 20, 50 anos, é preciso nascer de novo. E a expressão bíblica nascer de novo é nascer de cima, porque de baixo já nascemos. E quando você nasce de novo, você é registrado de novo. O seu primeiro registro na cidade do seu nascimento não vale para o reino de Deus. Quando você é batizado, você é registrado no cartório do céu, na cidade celestial. Você passa a ser um cidadão do céu, nessa terra peregrino, apenas de passagem. Amigos, Deus quer escrever o seu nome no livro da vida, e para isso é preciso tomar uma decisão de ser batizado. Você que nos assiste pela internet, você aqui da região de São Paulo, fora de São Paulo, ou fora do Brasil, Deus chama você. Você esteve conosco a semana toda, você já recebeu estudos bíblicos, você já conhece a verdade. Então, por que deixar para depois uma coisa que você pode fazer hoje?
esta semana, amanhã é sexta-feira, podemos batizar você, se nada lhe impede, e podemos batizá-lo também no sábado pela manhã. Entre em contato conosco. Se você conhece algum líder da igreja, ou alguém da igreja, entre em contato e diga: eu quero ser batizado. Deus chama você, meu querido irmão, minha querida irmã. É com você mesmo que eu estou falando. Você que agora está ligado conosco. Talvez você está assistindo esse programa pela primeira vez na semana. Pegou um assunto forte, mas assista os anteriores. E você está agora ouvindo a voz de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 7 e 8. Quem crer e for batizado será salvo. Está em Marcos 16, verso 16. Hoje é o dia da sua entrega, amanhã pode ser tarde demais. Decida-se ao lado de Jesus. Arrependa-te. Entregue sua vida a Jesus. Jesus te ama. Ele te comprou com seu sangue. Você pertence a Cristo, tanto pela criação quanto pela redenção. Meu amigo, o que você está esperando? Não fique adiando a sua entrega. Não dê lugar ao diabo. Jesus chama. Não ouça a voz do maligno, ouça a voz de Cristo falando ao seu coração. Você que está ouvindo a voz de Deus, diga: eu aceito, eu quero, eu me entrego. Entre em contato conosco e vamos conversar com você a respeito do seu batismo. Amém? Amém? Deus chama, Deus convida. O anjo do Senhor está ansioso para escrever o seu nome no livro da vida. Mas corra, porque o tempo está passando. Breve, irmãos, breve Jesus voltará. Você tem o poder da escolha. Vida ou morte, luz ou trevas. A decisão está em suas mãos. É você e Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo esse verso, pode ser? Vamos lá? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Repita comigo esse outro verso, por gentileza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse outro ainda diz assim, por favor: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Atos capítulo 22, versículo 16. Ananias chega diante de Saulo e pergunta: e agora, por que te demoras? Por que você está demorando? Qual a razão de você ficar adiando e demorando a sua decisão? Quando o Espírito Santo chama, é porque chegou a hora. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer fazer de você um vencedor. E eu encerro contando a história do Patrick. É esse rapaz aqui, ó. Aqui está a esposa, aqui está o filho. Esse daqui é o sogro do Patrick. Essa é uma tenda, um auditório móvel que nós usávamos em Santa Catarina. A gente armava em determinado bairro, enfim, colocávamos cadeiras. Gente, um lugar muito aconchegante, muito bom, muito limpo. E esse evangelismo foi em Guaramirim, próximo de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Por noite, irmãos, era esse grupo aí, cerca de 600 pessoas era o que cabia na tenda. A gente colocava ali vários ônibus. Tínhamos uma equipe grande de evangelismo. E aqui está o Patrick. Se você observar bem, ele está aqui segurando uma muleta. São duas, na verdade. Aqui. Era o primeiro a chegar na tenda no evangelismo. Ele, a esposa e o filho. E depois os parentes. Ele chegava mancando. Com muletas e mancando. Com muletas e mancando. E quando nós fazíamos apelos para a pessoa entregar a vida a Jesus, inclusive esse era um apelo, o Patrick era o primeiro a se levantar. Aí um dia, eu falei: Patrick, opa, passou demais, olha ele aqui, ó. Olha aqui. Um dia o Patrick chegou e disse: pastor, eu quero ser batizado. Aí ao preencher a ficha dele, de batismo, eu perguntei: Patrick, por que você entra mancando? Eu sei que tem algum problema, mas você pode me explicar? Aí ele contou a triste notícia, a triste história. Irmãos, o Patrick sempre foi digamos assim, um oponente da verdade. A esposa era luterana, a família toda luterana. Inclusive naquela região tem muitos luteranos. A gente ama os luteranos, ok.
E ele zombava da esposa, da fé da esposa, da Bíblia, daquilo que ele estudava. Não acreditava nas coisas sagradas. Ele disse pessoalmente para mim que fazia questão muitas vezes sair numa sexta-feira e voltar no domingo de madrugada. Bebidas, vícios. O sogro chegou para ele e falou assim: cuidado, hein? Você pode levar uma cintada de Deus. É uma expressão forte. Irmãos, Deus não castiga ninguém. Mas o que ele quis dizer, um dia você pode sofrer as consequências. O Patrick trabalhava na WEG, uma fábrica de motores elétricos, que tem milhares de funcionários em Jaraguá do Sul. E a máquina que ele trabalhava era bem pesada, alta. Um dia deu um problema na máquina, e ele teve que subir em um local para tentar consertá-la, e a máquina engoliu as duas pernas dele. Uma literalmente caiu do outro lado, a outra ficou pendurada. Palavras dele. Futuramente teve que amputá-la. Ele falou: pastor, eu não tenho as duas pernas. Quer dizer, tenho, só que são mecânicas. Por isso que eu ando mancando. E quando eu fiquei sem as duas pernas, pastor, eu entendi o que meu sogro havia dito. Eu precisei, pastor, perder as minhas duas pernas para entender que eu estava caminhando para o caminho da perdição. E nesse contexto, irmãos, de leito e de dor, é que chegou a conferência lá na região dele. E entregaram um convite para a esposa chamou e disse: você vai comigo? Ele já tinha as duas pernas mecânicas. Sim, eu vou. Irmãos, quando a pessoa está doente, se torna um paciente. E foi, e não faltou uma noite: pastor, eu quero me batizar. Só, pastor, que eu não posso molhar as pernas, tem que tirar as pernas. Irmãos, 4 diáconos teve que pegar o Patrick nos braços e colocá-lo dentro do tanque. E 3 pastores tiveram que fazer o batismo dele. Mas ele foi batizado, para a honra e a glória de Deus. Um dia o Patrick vai andar com as suas próprias pernas nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, se perseverar até o fim. Amém? É uma notícia bonita de se ver, uma conversão. Claro, uma história dramática, mas foi assim que Deus entrou no coração desse homem. A esposa batizou, o filho se batizou, o sogro se batizou. Nós batizamos 121 pessoas, depois de 25 noites seguidas de evangelismo. E eu quero contar a história desse homem aqui, ó. Só que a história dele vai ser amanhã. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu era bem magrinho, né, gente? Olha aí. Amanhã, se Deus quiser. Você entendeu a mensagem de hoje? Ficou claro para você? Quantos nessa noite queriam dizer para Jesus assim: Senhor Jesus, eu quero renovar minha fé, quero renovar minha entrega, eu quero me firmar na fé, na palavra, na obediência. Talvez alguém veio para cá fraco na fé, desanimado, não lia mais a Bíblia, não fazia mais a lição da escola sabatina. Mas nessas noites você tem tido um encontro com a vida, um encontro com a palavra, e você precisa de uma reconsagração. Eu quero orar com você nessa noite. Irmãos, muito em breve o Senhor Jesus voltará a essa terra para nos buscar. Muito em breve nós o veremos com seus milhões de anjos. Jesus não vai pisar na terra, vai ficar parado no ar. Os seus anjos pisam na terra para buscar os seus escolhidos e levá-los ao encontro de Jesus nos ares. Irmãos, nós vamos subir a encontrar Cristo nos ares. E faremos uma viagem, segundo Apocalipse capítulo 8, cerca de meia hora, profeticamente falando 7 dias. Uma viagem fantástica por meio do universo, já imaginou? Até chegar na cidade santa, a Nova Jerusalém. O recepcionista vai ser o próprio Jesus, os anjos.
e vai te recepcionar. Vinde, benditos de meu Pai, vocês possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os justos exclamam: aleluia, pois o Senhor Deus reina para todo sempre. Trajando vesturas brancas, entraremos na cidade santa pelas portas. E ali você vai adorar Jesus pessoalmente. Ali você vai ver Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, Ezequiel, a Virgem Maria que vai ressuscitar. Você vai ver Paulo, os apóstolos que se salvaram. Você vai encontrar tantos e tantos mártires que deram a vida, mas não arredaram o pé, não abandonaram a fé. E você vai ver uma pessoa que levou a Cristo e ao batismo. E eu quero encontrar você lá no céu. E eu quero que você me encontre no céu também. Um dia, irmãos, vamos subir a encontrar Jesus nos ares. Nós vamos ouvir o nosso amigo Israel. E eu quero convidar você que deseja renovar sua fé em Jesus, que nessa noite faça, que nessa noite se entregue. Pode colocar a música. Que nessa noite você fala: Jesus, firma-me na fé, muda meu coração, ajuda-me a orar mais, a estudar mais a tua palavra e a pregar mais o Evangelho. Se você deseja, se coloque em pé. E depois da música vamos orar por você. Essa música é muito bonita. Presta atenção na letra. O Senhor Jesus está conosco. Nessa noite, Ele quer morar no seu coração. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos
Amém? Oremos. Senhor, nos leve para o céu. Queremos subir, abraçá-lo, viver contigo por toda a eternidade. Para tanto, ó Pai, nos prepare, fortaleça a nossa fé, nos livre do mal e do pecado e da perdição. Eu, como ministro do Evangelho, Senhor, levanto minha mão sobre toda a tua igreja e peço que o Senhor levante a tua mão para a honra e glória do Senhor. Estenda sobre cada homem, cada mulher e venha batizá-lo com o Espírito Santo. Venha, ó Pai, nos preparar para as tuas obras nessa terra e para o teu reino celestial. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos dê um novo coração, nos dê uma nova vida, nos dê uma ótima noite e amanhã nos traga para uma vez mais estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos e até amanhã, pela graça do Senhor.